Bom dia, boa tarde e boa noite. Essa é uma história alternativa de Black Clover, criada por Fá. Todos os créditos aos seus criadores. Dito isso, vamos começar com a história. A floresta dormia, isolada do mundo, protegida pelo esquecimento. Em seu coração, uma cabana de madeira resistia ao tempo, construída por mãos solitárias, guiadas pela culpa e pelo desejo de não ferir mais ninguém. Licita vivia ali, sozinha por escolha, mas não por vontade. Desde jovem, ela absorvia a mana de tudo ao redor. Plantas murchavam, animais adoeciam, pessoas desmaiavam ao se aproximarem. Seu corpo era um vazio que consumia tudo e por isso, ela fugiu, longe de vilas, longe de magia, longe de tudo. Ali, ela vivia, e um dia, ali ela deu à luz. O nascimento foi duro, mas quando a criança gritou pela primeira vez, Licita sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Asta, o nome veio com naturalidade, como se já o conhecesse. Ele não possuía mana nenhuma. Mas ela sabia, ele era especial, diferente dela. Ele não era apenas um poço de ausência, ele era movimento, força, um corpo esculpido por um vazio mais profundo, como se o próprio mundo o tivesse criado para resistir. Asta cresceu rápido, forte demais, corria antes de falar, quebrou pedras com chutes inocentes, subia em árvores que homens não escalariam. Seus sentidos eram agudos, instintivos. E mesmo assim, era gentil, risonho, curioso, um sol silencioso. Um dia, o destino os encontrou. Ela sentiu a presença antes de vê-la, uma dor invisível no ar. Um menino desacordado, caído entre as raízes secas da floresta, pele pálida, olhos fechados, chifres quebrados. Licita o levou para casa. Asta a observava, curioso. Ele tinha seus olhos fixos naquele estranho de aparência sombria, mas algo dentro dele não sentia medo. Sentia familiaridade. Limb, murmurou, sem saber de onde viera o nome. Limb demorou a se recuperar, mas ficou, não por confiança, mas porque pela primeira vez, o mundo não o odiava. Ele e Asta se tornaram irmãos sem precisar de sangue. Cresceram juntos, sorrisos tímidos, brincadeiras silenciosas, desafios físicos, onde Asta sempre vencia por pouco. Eles eram diferentes, mas carregavam o mesmo vazio. A paz durou até aquela noite. Asta, agora com 6 anos, dormia dentro da cabana. Limb estava do lado de fora, sentado em silêncio. O céu estava opaco, a lua coberta por nuvens pesadas. E então, tudo mudou. Um grito partiu o silêncio. Asta acordou de súbito, saiu da cabana, viu Limb ajoelhado, tremendo, as mãos cobrindo os olhos, e então, seus olhos se ergueram, mas já não eram os dele. Uma aura negra tomou o corpo do garoto. Uma voz ecoou, grave e fria, muito além do que a boca de Limb deveria ser capaz de produzir. Frágil, mas ainda assim, aceitável. Asta não entendia, mas sentia. Aquilo não era seu irmão. Licita apareceu segundos depois. O sangue fugiu de seu rosto. Ela soube. Lúcifer havia encontrado uma brecha, e tentava usar o corpo de Limb para atravessar completamente. A luta foi imediata. Ela avançou. Seu corpo absorvia tudo, até mesmo a magia distorcida daquele monstro. Mas Lúcifer era um ser do mais alto escalão, mesmo limitado, mesmo incompleto. Ele lançou maldições, manipulações de gravidade, fendas rasgando o ar. Asta viu tudo. Viu sua mãe lutando com as próprias mãos, com um corpo destruído a cada segundo. Viu Limb tentando resistir por dentro, gritando, implorando. Viu sangue escorrer da boca de Licita, seus ossos partindo sob a pressão, mas ela não recuou. Ela agarrou o corpo de Limb com força, gritou palavras que Asta não conseguiu entender, e então, com um último suspiro, selou Lúcifer com sua própria essência, forçando o demônio de volta ao reino infernal. O ar tremeu, a noite caiu em silêncio absoluto. Licita caiu de joelhos, o corpo queimado por dentro. Ela já não tinha forças, mas livre. Asta correu, gritando o nome da mãe. Os olhos dela encontraram os dele, e mesmo à beira da morte, ela sorriu. Asta, você precisa viver. Com um gesto tremendo, ergueu a mão. Um grimório negro surgiu no ar, flutuando. 5 folhas, um símbolo nascido da dor e da fúria contida. Limb, proteja ele, sussurrou. Com seu último suspiro, ela selou o demônio ali dentro. O grimório caiu no chão. Licita não respirava mais. Asta ficou parado, sem lágrimas, sem gritos, apenas, paralisado, como se o tempo tivesse parado junto com o coração da única pessoa que ele conhecia como mãe.
A chama da cabana ainda crepitava. A floresta permaneceu em silêncio, e Osta nunca mais foi o mesmo. Osta permanecia imóvel, o corpo de Licita atrás dele, frio. O Grimório pairava em silêncio, como em luto. Mãe, ele murmurou, com a voz quase engolida pelo vento, eu não tenho mais ninguém. Ele abaixou a cabeça, mas eu juro, com tudo o que sou, os olhos brilharam em vermelho escuro. Eu vou encontrar aquele demônio, e vou fazê-lo pagar. Cada palavra saía baixa, mas afiada como lâmina. Capítulo 1. Cinzas do silêncio. O céu parecia lamentar junto a ele. A chuva caía em silêncio sobre o pequeno monte de terra recém-erguido, escondido entre as raízes de uma árvore antiga. Asta, ainda com os olhos marejados e a respiração trêmula, ajoelhou-se diante do túmulo de sua mãe. Suas mãos estavam cobertas de terra, seus punhos cerrados. Tudo em sua volta parecia parado, como se o mundo segurasse o fôlego por respeito à dor daquele menino. Eu juro, mãe, eu vou sobreviver, e vou fazer ele pagar por isso. Lucifero, o nome queimava em sua mente como brasas. Cada lembrança daquela noite o marcava mais fundo. Ele tinha visto tudo: o desespero nos olhos de sua mãe, o ódio no olhar do demônio, a última explosão de poder, quando ela o expulsou do corpo de Limb, e depois, o silêncio, um silêncio que o acompanharia por anos. 4 anos depois, o tempo passou, mas Osta não esqueceu. Agora com 13 anos, seu corpo já não era o de uma criança frágil. Seus músculos estavam definidos, forjados em anos de caça, sobrevivência e treino constante. As árvores da floresta eram suas companheiras, os animais seus alvos e desafios diários. Aprender a rastrear, a se mover em silêncio, a lutar com o que tivesse nas mãos. Ele construiu uma pequena cabana ao lado da árvore onde sua mãe descansava, rústica, mas forte. A primeira coisa que colocou ali dentro foi o velho Grimório de 5 folhas, o mesmo que se manifestou no momento da morte de Licita. Dentro dele, adormecido, estava Limb, preso no vazio do Grimório. O pequeno demônio observava tudo. Ele via o mundo pelos olhos do garoto, sentia a raiva, a dor, a solidão e se via refletido em cada uma dessas emoções. Mas ele ainda não podia falar, ainda não podia sair. Algo os impedia, até que o momento certo chegasse. Certa manhã, Osta seguiu os rastros de uma criatura grande, algo diferente, mais feroz que o normal. Seus instintos estavam em alerta, os sons da floresta estavam errados. Quando ele encontrou o monstro, uma criatura mágica grotesca e deformada, entendeu que aquela luta não era comum. A besta atacou com magia explosiva, destruindo tudo ao redor. Osta desviava com agilidade sobre-humana, mas cada golpe que escapava criava crateras na terra. Ele estava cansado, ferido. O inimigo era forte demais. No último instante, quando a criatura preparava um ataque mortal, o Grimório de Osta se abriu sozinho. Um clarão negro explodiu do chão. Uma espada grossa, antiga e envolta em uma energia sombria surgiu diante dele. Osta a segurou por instinto. No momento em que a tocou, a magia do monstro se desfez no ar. O feitiço foi devorado, engolido pela lâmina. Oeste, o que é isso? Osta arfava, mal acreditando. Dentro do Grimório, os olhos de Limb se abriram de repente. Finalmente, você conseguiu. O vínculo se completava. A espada da antimagia havia escolhido seu portador. E naquele momento, Osta cortou o ataque da criatura ao meio. A energia negra se espalhou ao redor, como uma tempestade silenciosa, deixando-os floresta imóvel. O monstro fugiu, ferido e apavorado, mas Osta não comemorou. Ele apenas caiu de joelhos, segurando a espada, sentindo a presença de algo ou alguém dentro de si. Quem é você? Do fundo do Grimório, uma voz respondeu, pela primeira vez, alguém como você, que perdeu tudo. Osta levou o Grimório até sua cabana, ainda sem entender completamente o que havia despertado dentro dele. Sentia a espada pulsar com uma energia estranha, sombria, mas não maligna. Era como se ela o compreendesse, como se respondesse ao seu ódio contido. Naquela noite, ele sentou diante da lareira, o Grimório aberto à sua frente, esperando qualquer sinal. Você pode me ouvir? Perguntou em voz baixa. A resposta veio, lenta, como um sussurro distante. Sim. O rosto de Limb começou a tomar forma dentro das páginas do Grimório. Ele parecia jovem, com cicatrizes profundas e olhos carregados de dor. Você me libertou, mas ainda estamos presos. Ainda não estamos prontos. Então me diga o que fazer. Osta respondeu, sério, me diga como destruir aquele demônio.
Limb hesitou, mas o que viu nos olhos de Osta não era ambição, era sede de justiça. Antes disso, você precisa sobreviver, controlar essa espada, dominar sua própria escuridão. Osta assentiu. Naquela noite, selaram um pacto silencioso, não com palavras ou contratos, mas com dor compartilhada. Dois órfãos do destino, unidos pela perda, e o verdadeiro caminho da vingança estava apenas começando.